Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Marcelo Medeiros. Nesse segundo vídeo do canal eu vou ensinar vocês a criarem ações nos Zabbix e a executarem comandos remotos no Linux, tá? Primeiro de tudo eu vou começar apresentando o meu ambiente para vocês. Eu tenho aqui um VMware 6 onde eu vou utilizar dois servidores para esse tutorial. Eu vou utilizar aqui o nosso servidor Zabbix 3 e eu vou utilizar também o nosso Web Server 01. Ele é um Linux que está rodando um serviço HTTP na porta 80. É ele que a gente vai monitorar e simular aí um problema, ok? Vou aproveitar e vou convidar vocês para entrar no site www.blogdomedeiros.com.br. Lá você vai encontrar algumas dicas sobre Zabbix, pfSense, Linux, etc. Beleza? Vamos começar então. O que eu preciso para configurar uma ação e executar um comando remoto, né? Obrigatoriamente eu preciso ter um host monitorado, é óbvio, é nele que a gente vai rodar essas ações. Eu também preciso ter um item monitorado e eu também preciso ter um trigger. O que seria o trigger, né? O trigger, traduzindo para o português, é gatilho, quer dizer, ele dispara alguma coisa, né? Então como é que funciona desde o começo até a execução do comando remoto? Eu já vou entrar aqui para vocês darem uma olhada. Eu já tenho aqui o Web Server 01. Ele está sendo monitorado via Zabbix Agent e eu tenho também um item e um trigger, tá? Então como é que ele vai funcionar? Eu tenho aqui um item que verifica se a porta 80 está acessível. Então ele fica lá a cada 10 segundos verificando o status dessa porta. Eu coloquei 10 segundos aqui justamente para a gente agilizar os nossos testes aqui no vídeo. Mas isso aqui não é uma boa prática, tá? O ideal é ter um intervalo um pouco maior. Bom, então eu tenho um item que monitora a porta 80 a cada 10 segundos. Essa chave ela vai me retornar o valor de 1 caso a porta estiver acessível e 0 se a porta não estiver acessível. Para isso eu tenho também um trigger que ele verifica qual foi o retorno desse item, se foi 0 ou se foi 1, e se for 0 ele dispara um trigger chamado HTTP não está executando em hostname, tá? O que é interessante do trigger, né? Lembra que eu falei que ele dispara alguma coisa? Ele pode disparar um envio de um e-mail, ele pode disparar um envio de SMS, ele pode disparar um envio de WhatsApp ou de Telegram, ou ainda executar um comando remoto no servidor. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui nesse tutorial, tá? Bom, o que eu preciso fazer no meu servidor monitorado? Eu tenho que alterar alguns arquivos e alterar algumas configurações desse servidor, tá? Então eu já tenho aqui o acesso dele via SSH. Os dois arquivos que eu preciso alterar: primeiramente o arquivo de configuração do Zabbix Agent. Então vamos alterá-lo. Eu vou lá em vi/etc/Zabbix-zabbixagentd.conf. Eu vou alterar esse cara aqui. Ele tem um parâmetro nesse arquivo de configuração chamado Enable Remote Commands. Tá ali. Por padrão, ele vem com 0, tá? Essa linha aqui, por padrão, ela está descomentada. Então, o que eu fiz aqui? Eu comentei essa linha com um cerquilho aqui e repeti ali aqui embaixo sem o comentário, né? E coloquei aqui o valor 1. Então, com isso, eu habilito os comandos remotos nesse servidor monitorado, tá? Eu vou sair aqui do arquivo. Uma coisa importante, sempre que você alterar o zabbixagentd.conf, você tem que reiniciar o serviço. No caso do CentOS, que é a distribuição que eu utilizo aqui, o comando é systemctl restart Zabbix Agent. Ok, já foi reiniciado. Dependendo da sua distribuição, você precisa ter um outro comando aí, provavelmente é um outro comando para reiniciar um serviço. Beleza? Um outro arquivo que eu preciso alterar é o arquivo sudoers. É um arquivo onde ele especifica algumas permissões para os usuários que existem no Linux, né? Para eu editar esse arquivo, eu posso rodar o comando vsudo. E eu tenho que fazer duas alterações aqui. Primeiro, existe um parâmetro chamado require_tty. Por padrão, essa linha ela vem assim, ó, ela vem descomentada, tá? Eu preciso comentar essa linha, tá? Porque o usuário Zabbix ele não tem um terminal para executar os comandos. Então eu não posso deixar que o Linux torne isso como um requisito para rodar o comando. Então eu simplesmente desabilito o require_tty comentando essa linha, ok? Uma outra coisa que eu preciso fazer também é inserir esse outro parâmetro aqui embaixo, que nada mais é do que
permite o usuário Zabbix rodar todos os comandos sem senha. Então aqui eu tenho Zabbix all igual no passwd, espaço all. Eu posso limitar isso daqui. Eu poderia, por exemplo, colocar assim, ó, systemctl restart httpd. Então o que eu faria com isso? Eu limitaria o usuário Zabbix a rodar apenas esse comando sem senha, tá? Para o nosso exemplo aqui, vamos colocar all, rodar todos os comandos. Esse parâmetro você encontra no próprio manual do Zabbix, tá? Feitas as alterações, tudo certo. No servidor aqui eu não preciso mais mexer em nada. Agora eu preciso configurar o meu servidor Zabbix. Vamos voltar lá nele. Então aqui eu já tenho o item e já tenho o trigger. Eu vou em configuração, ações. Percebam que já existe uma ação aqui criada, que é uma ação que já vem pré-configurada com a instalação do Zabbix. Eu preciso criar uma nova ação. Bom, nome da ação. Vou colocar aqui mensagem em queda do HTTPD. Assunto padrão e mensagem padrão a gente não vai utilizar aqui. Isso serve para quê, tá? Vamos supor que a gente crie uma ação para fazer um envio de e-mail. Nessa ação eu posso especificar uma mensagem ou eu posso usar a mensagem padrão, que vai ser essa daqui. Percebam também que existem uma série de macros aqui, né? Onde ele substitui pelas informações do trigger ou do host monitorado, tá? Então aqui só importa pra gente o nome e que ele esteja ativo. Vamos aqui na guia condições. Essa guia aqui é bem interessante, tá? Eu já tenho também uma condição pré-configurada aqui. São duas: status de manutenção não em manutenção e valor da trigger igual incidente. O que quer dizer isso daqui, tá? Vou dar um exemplo. Sexta-feira, 10 horas da noite, eu vou fazer uma manutenção no meu servidor web. Só que esse servidor web ele está configurado para enviar uma mensagem se esse servidor web parar. Se eu não avisar para os Zabbix que esse servidor está em manutenção, assim que eu parar o servidor, ele vai começar a disparar. Vai disparar trigger, vai disparar mensagem, tudo que tiver configurado nos Zabbix no caso de um evento naquele servidor. Então existe uma função aqui nos Zabbix que eu posso especificar que aquele host está em manutenção. E aí o Zabbix ignora e não toma algumas ações. Então essa linha é muito interessante você ter em todas as suas ações, tá? É aqui que você vai especificar se o seu host está ou não em manutenção programada. Aqui no B eu tenho o valor da trigger incidente. O que acontece aqui? Ele está me dizendo que essa condição ela vai ser verdadeira se A e B forem verdadeiras. Então primeiro, o status não pode estar em manutenção e o valor da trigger precisa ser incidente. Para o nosso tutorial, a gente vai remover essa linha aqui. Por quê? Se eu tiver 50 triggers no meu servidor, ele vai disparar essa ação se qualquer uma delas aparecer como incidente. Então, às vezes eu quero mandar um comando remoto para o Web Server 01. Só que aí no Web Server 05 vai gerar uma trigger com incidente. Mas no 05 eu não quero rodar o comando remoto. Só que ele vai rodar isso daqui de novo, porque o valor da trigger é incidente. Então vamos deixar essa segunda condição aqui um pouco mais específica, tá? Eu vou remover e aqui eu vou colocar trigger e vou selecionar aqui a trigger que eu tenho do meu servidor. Vou dar um adicionar e agora sim eu tenho condições mais específicas, né? Ele só vai rodar essa ação se esse trigger em específico se tornar verdadeiro. Ok? Acho que deu para entender aqui mais ou menos, né? Vamos lá então no campo operações. Aqui nesse campo é um pouquinho mais chato porque são muitas opções, tá? Eu tenho aqui a duração padrão do passo da operação, 3.600 segundos. E aqui eu tenho embaixo as operações da ação. Eu posso criar vários passos, tá? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos começar aqui clicando em nova. Então aqui eu tenho os passos, a duração do passo, o tipo da operação, se eu vou enviar para algum grupo de usuários, se for no caso de uma mensagem, né? E qual que é o texto da mensagem. Então aqui, no passo, eu posso ter 2, 3 passos, eu posso fazer um escalonamento dessas mensagens ou dessas ações, tá? Exemplo, vamos supor que eu coloque aqui 5. E aqui eu coloque enviar mensagem para o Marcelo Medeiros, tá? O que vai acontecer se eu deixar assim? Ele vai pegar aqui, logo que aconteceu o incidente, que aqui na guia condições forem verdadeiros, ele vai pegar o primeiro passo,
vai enviar uma mensagem para o Marcelo. Como aqui no duração do passo está 0, ele vai pegar o tempo padrão. Então, depois de 3.600 segundos, ele vai enviar uma nova mensagem para o Marcelo. Depois de mais 3.600 segundos, ele vai enviar uma nova mensagem para o Marcelo. 5 vezes, porque ele vai fazer 5 passos. Tá? Para o nosso exemplo, eu vou colocar 1 para 1. E a duração do passo eu vou colocar 60. Não vou deixar o padrão não. Aqui embaixo, no tipo da operação, eu vou colocar comando remoto. Você vai perceber que ele muda algumas opções aqui. A lista de destinos, em qual host que eu vou rodar esse comando, vai ser no host atual, adicionar. E aqui o tipo, eu tenho IPMI, script personalizado, SSH, Telnet e script global. Para o nosso caso, como é um comando de shell, eu vou colocar aqui script personalizado. Eu vou rodar ele no agente Zabbix e o comando vai ser sudo systemctl restart httpd. Perceba aqui que o sudo é bem importante, tá? Porque como o Zabbix está rodando um comando remoto sem senha, eu tenho que especificar que ele vai rodar em modo root. Aqui eu tenho condições que não tem necessidade, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui. É só dar um adicionar. Então aqui o que eu fiz? Eu criei um único passo que quando o problema acontece, ele vai executar comandos remotos no host atual, vai iniciar imediatamente, vai ter uma duração de 60 segundos. O que seria essa duração aqui? Se eu tivesse um passo 2, ele só executaria o passo 2 depois de 60 segundos. Ele faria a execução do comando remoto, aguardaria 60 segundos e aí sim ele iria para o passo 2. Ok? Vou dar um adicionar e aqui a gente já tem a nossa ação configurada. O nome da ação, mensagem em queda do HTTPD, as condições para que essa ação seja verdadeira, então o status de manutenção não em manutenção e o trigger, aquele trigger que a gente já tinha criado, que é o HTTP não está executando em Web Server 01. Ele vai fazer o que aqui? Executar comandos remotos no host atual. Ok? Então o meu servidor monitorado já está configurado, o meu servidor Zabbix também já está configurado. Vamos voltar aqui no dashboard. Eu vou verificar aqui o status do meu serviço, então systemctl status httpd. Subir aqui um pouquinho e a gente vai ver que ele está running, tá? Tá aqui, ó, ativo, rodando. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou parar o meu serviço. Opa, start não, né? Stop. Meu serviço parou. Se a gente der um status aqui de novo, vocês vão ver que ele está aqui inativo. E lá no servidor Zabbix, depois de 10 segundos, ele tem que apresentar já um erro. Então, olha, já apareceu aqui o erro. O que aconteceu aqui então? Ele disparou aqui o trigger HTTP não está executando em Web Server 01, uma idade de 8 segundos, reconhecido ainda não, e ações, sim, ó, ele já tomou uma ação. Então aqui, ó, comando Web Server 01 sudo systemctl restart httpd. Ele já executou esse comando. Se a gente atualizar aqui a tela, é provável que já esteja tudo verdinho. E se a gente voltar lá no nosso servidor e der um status de novo, ele já vai estar como ativo running, tá? Então o que aconteceu aqui? A cada 10 segundos o meu item verificou o meu servidor na porta 80, esse valor chegou como 0, ele disparou um trigger e esse trigger disparou uma ação de enviar um comando remoto para o servidor, tá? Então está funcionando. Eu acho que já deu para entender um pouquinho como funcionam as ações e a execução de comandos remotos do Zabbix. As possibilidades são infinitas. Você pode criar scripts para, por exemplo, apagar uma pasta temp, reiniciar um servidor, enfim, vocês podem criar o que vocês quiserem aí no Zabbix para execução de comandos. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido alguma coisa e que esse vídeo aí seja útil para alguém, né? Então, por favor, dá aquela força, se inscreva no canal, deixe o seu like aí e dúvidas e sugestões para os próximos vídeos eu aceito aí nos comentários, beleza? Um grande abraço a todos, sucesso e até a próxima.